Olá, boa noite! O Globo Repórter de hoje revela histórias surpreendentes de um lugar fascinante, o litoral de Santa Catarina. Muitíssimo boa noite! Vamos mergulhar num paraíso da vida marinha com mais de 1.400 espécies. Você sabia que um dos mamíferos mais raros do mundo só é encontrado numa pequena ilha perto de Florianópolis? A agilidade do menor golfinho do Brasil na hora de buscar alimento. O gigante dos mares, que se esconde em tocas e recifes de corais. E a parceria impressionante entre homens e botos na pesca da tainha. O programa de hoje é uma coprodução com a NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina. O mar foi generoso ao desenhar o litoral de Santa Catarina. Ora, ele se estende misterioso numa reta perder de vista. Ora, exibe curvas acolhedoras de baías, penínsulas e ilhas. Há muito para ver nestes 530 quilômetros de costa. E para contar. Histórias de um passado distante. De tradições que cruzam o tempo. Histórias de vida. De vida muito rara. A nossa aventura pelo litoral vai começar com uma busca. O que queremos mostrar, pouquíssima gente já teve a chance de ver de perto. Estamos deixando Florianópolis para ir atrás de um dos mamíferos mais raros do mundo. Nosso destino é o arquipélago de Moleques do Sul, a cerca de 10 quilômetros da costa. Estas 3 ilhas são uma área intocável do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, reserva da biosfera pela Unesco. O bicho existe apenas na maior das ilhas. Nenhuma outra espécie de mamífero no mundo vive num espaço tão pequeno. O desembarque no local é expressamente proibido sem a autorização do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Aqui não tem praia, não tem trapiche, só costão de pedra. E só dá para desembarcar na ilha em dia de mar calmo, em local protegido de vento. Então vai ser uma operação um pouquinho mais complicada, até levar gente, todo equipamento aí para cima. Temos que caminhar com muita atenção. É que chegamos no período de reprodução dos atobás. O chão está cheio de ninhos com ovos e filhotes. Bom, vamos tentar deixar tranquilos os bichos, né? Calma, calma, calma. Então a gente está desviando, ó. Vou cortar por esse matinho para não passar ao lado do ninho dela. As Ilhas Moleques também são um santuário para algumas espécies de aves marinhas. A última área de reprodução do Atlântico Sul para atobás, fragatas e 30 rés. Mas o que viemos buscar vive com as 4 patas no chão. A gente precisa chegar lá no alto da ilha para tentar achar o bicho. O nome dele? Preá de Moleques do Sul. Chegamos ao território do Preá. Há ossadas por toda a parte. Isso tem a ver com um curto ciclo de vida do animal, que varia de 2 a 4 anos. É como se fosse uma pequena capivara, o crânio de uma pequena capivara. Ó. Encontrar os ossos é fácil. Difícil mesmo é ver o preá. É que eles passam um dia escondidos naquela vegetação perto das rochas lá. E só saem dali para se alimentar em áreas de gramado, como esta. E isso só acontece de manhã bem cedinho ou no fim do dia. Então o jeito é ficar de plantão aqui, quietinho.
A luz foi indo embora e os preazinhos não apareceram. Tivemos que esperar 2 meses para poder voltar ao arquipélago. Em terra, a coisa não estava muito tranquila entre estas duas gaivotas, disputando comida. Os filhotes dos atobás já estavam bem grandinhos. A mãe atobá aqui tá. E toda a família muito atenta aos invasores. E mais uma vez o tempo passou. 2-0 para os preás. De novo eles não apareceram. Na hora de deixar a ilha, ainda teve banho de água gelada. Uau! Mano, não tava fácil dessa ilha, que loucura! Só veio o celular, não sei como. Um mês depois, o mar também não estava amistoso na nossa terceira tentativa. Desta vez fomos teimosos e entramos noite adentro. Valeu a pena. Finalmente, os preás deram as caras. Imagens tão raras como a própria espécie. Foram se mostrando aos poucos, deixando o esconderijo para jantar no gramado de casa. Nem ligaram para nossa equipe. O mamífero mais raro do mundo é um tipo de porquinho da Índia. Pesa pouco mais de meio quilo e tem em torno de 25 centímetros. A população é bem pequena, cerca de 50 animais. Não existe espaço e nem recurso, comida, para mais indivíduos. Como esses bichos se transformaram no que são hoje? A teoria mais aceita é a de que há cerca de 8.000 anos, este local aqui não era uma ilha, e sim o topo de um morro que estava ligado ao continente. Aí então, o nível do mar começou a subir. Subiu tanto que os preás que viviam aqui ficaram completamente isolados. A ponto da ciência reconhecer o bicho como uma nova espécie. Os preás da ilha vêm cruzando entre si há milhares de anos. E hoje eles são verdadeiros clones. Quer dizer, isso é um risco para a população? Isso é um risco altíssimo para a população, porque se chega uma doença nova aqui na ilha, essa doença afeta todos da população. Um lugar tão especial quanto frágil, que precisa continuar reservado apenas aos bichos. Nós, catarinenses, nós temos essa responsabilidade de conservar uma espécie que é patrimônio natural de toda a humanidade. Saímos das Ilhas Moleques e seguimos para a Baía da Babitonga, no norte de Santa Catarina. Lá o mesmo compromisso de conservação foi assumido para garantir o futuro de um outro animal. Faz 20 anos que a bióloga Marta Kremer se dedica às toninhas, o menor golfinho do Brasil. Eu vim para cá estudar boto cinza, mas logo no início encontramos uma outra espécie e eram toninhas. E eu, na época, relatei isso para os meus colegas, pesquisadores, mas ninguém acreditou, porque era algo improvável encontrar toninhas numa baía. E pudera. Até então, o que se sabia é que as toninhas ocorriam apenas no Oceano Atlântico, perto da costa, da Patagônia, na Argentina, até o Espírito Santo, no Brasil. O fato é que nós temos aqui a única população de toninhas residente em ambiente de baía em toda a América do Sul. Os pesquisadores chamam a toninha de golfinho invisível. Isso tem a ver com um comportamento tímido, muito discreto do bicho. Ao contrário de outras espécies de golfinhos, a toninha não se exibe com saltos acrobáticos. Na verdade, mal põe o corpo para fora da linha d'água. Ela é tão reservada que a imensa maioria dos pesquisadores nunca tinha visto uma toninha viva antes da descoberta desta população da Babitonga.
Para localizar os bichos, os pesquisadores primeiro olham para o alto. Onde tem 30 réis no céu, tem toninha por perto na água. Tá bem aqui assim, ó. Bem na frente. Elas ficam pouco tempo à vista. Ali tô ela, dá pra ver ali, Marquinhos, tem uma. Tá bem aqui assim, ó. Tá aqui, ó? Na proa. Vêm à tona para respirar e logo depois voltam a desaparecer. E que tal mudar o ângulo? O melhor jeito de ver as toninhas é mesmo de cima. Flagramos o momento da caçada. E que agilidade tem o bicho. A toninha é uma espécie muito antiga. Estima-se que tenha surgido há 1 milhão de anos. O parente mais próximo dela é o boto cor-de-rosa da Amazônia. As toninhas que vivem na Babitonga não vão para o mar aberto e as toninhas que vivem em mar aberto não entram aqui. Então isso faz com que essa população seja uma população isolada. Para entender como vive a turma da Babitonga, os pesquisadores espalharam 20 hidrofones na Bahia. Eles captam os sons que as toninhas emitem para se orientar debaixo d'água e estão revelando informações preciosas. A gente comprovou, né, essa distribuição delas na Bahia, então com preferência para a área do meio mesmo, para se alimentar. A gente também entende hoje que os filhotes eles não nascem sabendo falar, né, e que aprendem isso com a mãe. A população de toninhas da Babitonga é pequena, entre 50 e 80 animais. Elas vivem em pequenos grupos. O maior que avistamos tinha 7 delas, o que não é muito comum. Também vimos muitos casais. Ao contrário dos outros golfinhos, as toninhas são fiéis. Pode parecer fofo, mas na verdade torna a espécie ainda mais vulnerável, porque ela acaba tendo menos oportunidades para reprodução e para acasalamento. Os pesquisadores acreditam que a toninha já foi a espécie de golfinho mais abundante do litoral sul-sudeste do Brasil. Hoje é a mais ameaçada de extinção. O principal motivo é a captura acidental nas redes de emalho utilizadas na pesca. Precisamos repensar nossa forma de pescar e discutir isso junto com as comunidades pesqueiras. Muitos pescadores da Babitonga já se deram conta disso. O futuro da toninha depende do homem cuidar, né? Preservar ela, né? Quem respeita, cuida. Tem que cuidar. A tecnologia também é uma aliada importante. Esse equipamento, que deve ser colocado nas redes de pesca, emite um som que incomoda os animais, com o objetivo então de afastar as toninhas e reduzir o risco da mortalidade. A ideia é evitar o que aconteceu com a garoa, essa jovem toninha que ficou presa numa rede de pesca. Um raríssimo caso em que os pesquisadores conseguiram salvar o animal. Garoa foi tratada com todos os cuidados antes de ser devolvida à natureza. A Baía da Babitonga é a última grande área de manguezal de Santa Catarina. E é também o território do Senhor das Pedras. É o que significa Itajara, o nome científico do mero na língua tupi. Tem a ver com o tamanho do peixe e a preferência dele por viver em tocas nos costões rochosos e recifes de corais. Um gigante que pode viver mais de 40 anos. Mas não se engane com a aparência. O mero é uma espécie frágil, que precisa ser muito cuidada e muito protegida. Ele depende de ambientes costeiros como os manguezais. Foi justamente na Baía da Babitonga que o projeto Meros do Brasil foi criado 20 anos atrás. Os meros só são encontrados no Oceano Atlântico e apenas se reproduzem em mar aberto. São as correntes marinhas que trazem as larvas até as áreas de mangue, que são os berçários da espécie. Aqui eles vivem até os 7 anos de idade, até sentirem o que os pesquisadores definem como o chamado do mar. A gente sabe que o merinho que está aqui dentro vai virar o gigante dos mares, porque a apenas 8 quilômetros de distância a gente tem o maior registro
de agregação reprodutiva dos meros da costa brasileira. Estes registros preciosos foram feitos pelos pesquisadores na altura de São Francisco do Sul, no norte do estado. Mesmo com a pesca proibida desde 2002, a espécie segue ameaçada. A estimativa é de que nos últimos 65 anos, a população de meros foi reduzida em 80%. Por basicamente 2 fatores. O primeiro é a degradação dos hábitats onde a espécie vive. O outro fator é que o mero é uma espécie dócil e, historicamente, na costa brasileira, os meros foram vistos como troféu de pesca. O homem precisa dar tempo para o mero se tornar o senhor das pedras. Só assim que a gente vai ter meros que alcancem novamente os 400 quilos, os 3 metros de comprimento, esses gigantes dos oceanos. Estamos agora na Reserva do Arvoredo, um pedaço valioso da costa catarinense. Junto com o Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, é uma das 2 únicas reservas biológicas marinhas do Brasil. Áreas dedicadas somente à pesquisa e onde a pesca é proibida. Apenas 3% do mar brasileiro está em áreas de proteção integral. Estudos recentes mostram que badejos, meros e garopas são muito maiores dentro dessas áreas do que em outros trechos do litoral brasileiro. A Reserva do Arvoredo, entre as cidades de Florianópolis e Bombinhas, tem quase 18 mil hectares de área de mar, com 4 ilhas dentro dela. O nome, Arvoredo, é por causa desta ilha aí, a maior de todas, coberta de Mata Atlântica. Foi a grande variedade de vida marinha que levou à criação da reserva. E isso tem a ver com o encontro de 2 correntes oceânicas que influenciam boa parte do litoral brasileiro e que se percebe melhor aqui na área do Arvoredo. Do norte, a corrente do Brasil traz águas quentes. E do sul, no sentido contrário, a corrente das Malvinas tem águas frias. E isso explica tanta diversidade. Num único mergulho, a gente encontra peixes tropicais, peixes coloridos, típicos de ambiente quente, convivendo com animais de clima frio. O Alcides é um dos pesquisadores que propuseram a criação da reserva. A gente vai pegar uma carona com ele para ver um pouco disso de perto. É como entrar num aquário sem bordas. O balé das anêmonas tem coreografia da correnteza. Ela também leva a medusa para lá e para cá. Mais de 1.400 espécies já foram registradas na Reserva do Arvoredo. 36 delas correm perigo de extinção. Entre elas, algumas estrelas do mar. E também a tartaruga verde, que por aqui pode nadar sossegado. O peixe-porco não deu bola para a invasão de privacidade. Nem o olho de cão. E tampouco o grupo de salemas. É assim quando a vida não se sente ameaçada. Daqui a pouco, a parceria surpreendente entre homens e botos na captura da tainha. As canoas coloridas feitas de um tronco só, uma tradição que começou com os indígenas e resiste ao tempo na costa catarinense. A gente volta já já. Quando chega novembro, o amarelo enfeita o verde das matas do litoral catarinense. É o tempo da floração do garapuva. A ampla copa da árvore é como um grande buquê aberto para o céu. O majestoso garapuvu é velho conhecido dos indígenas do litoral.
3.000 anos atrás, eles já entalhavam o tronco, longo e reto, para fazer embarcações. Sabe o que garapuvu quer dizer na língua tupi? Canoa que brota do chão. E quando os açorianos chegaram aqui, gostaram da ideia. Eles eram mestres em fazer caravelas, galeões, naus, patachos, mas a canoa, como encontraram aqui, eles tiveram que aprender com os índios. Sim, tiveram que aprender com os índios, sim, senhor. E adaptaram as canoas para o seu jeito de pescar. A principal mudança foi colocar borda nas embarcações. E a bordada para que a água bata aqui e joga para fora. A água não entra, tá vendo? Ela tem uma... Ó. A arte de se fazer uma canoa a partir de um único tronco é uma tradição com futuro ameaçado, que corre contra a forte correnteza do nosso tempo. Hoje são poucos os mestres artesãos que dominam esse ofício, assim como são poucos os garapuvus na natureza com um tronco grosso o suficiente para gerar uma canoa. Além disso, a espécie é protegida por lei. O corte está proibido há 30 anos. O garapuvu que o pescador Nileira está transformando em canoa foi derrubado num temporal. A dádiva inesperada, ele decidiu entalhar sem pressa e fazer a moda antiga, na base do enxó. Então aí, Ricardo, essa aqui é enxó da ribeira, que é o início, né? Então você vai em cima do tronco mesmo do garapuvu, tem que tomar cuidado porque se errar, pega na canela. Depois entra o enxó da direita, uma espécie de plane. Agora essa aqui, enxó de goiva, que é onde faz a curvatura. Essa curvatura da canoa. E assim, com enxó, paciência e paixão, o Nileira transformou o tronco caído em canoa navegadora. O maior acervo de canoas de um pau só do Brasil está na cidade de Bombinhas, no litoral norte do estado. É lá que vive um veterano mestre do mar. Um homem que ganhou a vida e criou a família a bordo da mais antiga canoa desse tipo que se tem notícia. O seu Naro tinha só 4 anos quando entrou numa canoa feita de um pau só. Com 9, ele começou a pescar. Com 11, comprou sua primeira canoa. Ele vai fazer 96 anos. Mais experiente que ele, só esta velha companheira, a canoa aventureira. Ela tem mais de 200 anos. Quando ela foi construída, este local era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E quem mandava naquele mundão era Dom João VI. Seu Naro, o que significa a canoa aventureira para o senhor? Significa minha mãe, meu amor. Um casamento. Um casamento. União que o mestre Naro segue cultivando depois de quase um século. Olhe ele aí na aventureira. Os filhos do remo e ele de pé, de proeiro, posição de honra numa canoa de pesca. Quando jovem, remava 50 quilômetros para vender o peixe em Florianópolis e outros 50 para voltar. O seu Naro criou vocês na força do braço. Na força do braço. A academia era essa aqui mesmo. E o remo sustentou toda a nossa família durante muito tempo. Dizem até que o tempo de vida do seu Naro pode ser contado por temporadas da tainha, o período do ano mais esperado pelos pescadores artesanais. É uma pescaria solidária. Solidário, nós chamamos de pescaria mãe. A pesca da tainha é a pescaria mãe. Pescaria mãe. Que bonito isso. Ai, como é bom pescar, tô na beira do mar, onde tem luar. O canto do seu diquinho resume o sentimento dos pescadores artesanais na safra da tainha. Essa mainha apertada. Tainha pro pescador é igual o ouro pro garimpeiro. A gente fica aqui esperando. Quando aparece a tainha, para nós é igual ouro. Um antigo pescador uma vez me explicou que a pesca da tainha está toda relacionada com os ventos. Quando chega a época da migração da espécie, é o vento sul que traz os cardumes da costa gaúcha em direção à costa catarinense. Aqui então entra em ação o vento nordeste, que empurra os peixes na direção das praias. A gente acompanhou a rotina de um grupo da Barra da Lagoa, em Florianópolis. Turma da pescaria raiz,
feita em canoa de garapuvu, movida a remo. Por 2 meses, entre maio e junho, os pescadores fazem plantão na praia à espera dos cardumes. Os vigias ficam em pontos estratégicos, de olho no mar. A função deles é localizar os peixes e dar o alerta. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora! É um cardume de peixe grande pra caramba, gente. Aí é uma correria daquelas. A canoa vai pra água e começa um rema pra que te quero para cercar as tainhas a tempo. Toda essa ação de captura do peixe é chamada de lanço. E é bonito de ver. À medida que a canoa avança, a rede vai sendo solta no mar. E lá do alto, onde voam drones e gaivotas, a visão é a de um grande arco branco desenhado na água, que pouco a pouco vai se estreitando, levando para a praia os peixes que ficaram enredados. É o esforço sincronizado de muita gente na areia que faz isso. Olha aí o seu Diquinho no mutirão da rede. É tanta empolgação que a máscara foi parar no queixo. Empolgado também fica o Bob, o mascote do grupo, que não perde um lanço. Nessa hora, muita gente que está na praia e não é pescador também põe as mãos nas redes. É isso, a gente ajuda a puxar a rede, ganha o peixe e garante o almoço. No fim de tudo, o peixe é dividido de acordo com a tarefa cumprida por cada pescador. Tem a parte do vigia, de quem rema, de quem joga a rede e assim por diante. E cada parte recebida é chamada de quinhão. O lanço, com cerca de 500 peixes, rendeu 7 tainhas para o seu Diquinho. E o senhor vai fazer o que com esse peixe? Da família, né? A família gosta de tainha? A família gosta de tainha. Logo vai começar um novo capítulo de uma velha aliança na pesca da tainha. O dia amanhece em Laguna, sul de Santa Catarina. Tarrafa nas mãos, os pescadores estão atentos ao movimento dos botos. Ninguém sabe ao certo quando esta parceria entre homens e botos começou aqui em Laguna. Mas os pesquisadores fizeram uma estimativa a partir dos relatos que os pescadores ouviram dos seus pais, avós e bisavós. Esses relatos voltam no tempo cerca de 120 anos. Desde então, boto aqui é parceiro chamado pelo nome. O caroba, o Batman, o Rob, borracha, pirulito, natalino. Eles reconhecem os bichos pelo tamanho e também pelo formato e marcas nas galhas, as nadadeiras dorsais. Não tem um boto que tenha aquela barbatana igual. Então eles são bem conhecidos por isso. Aquele ali, qual é que é? O Robin. Os pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina estudam o fenômeno que é raríssimo. Usamos um drone para entender como funciona a cooperação com um golfinho da espécie nariz de garrafa. Por aqui, o boto da tainha. Os pescadores ficam alinhados e esperam com paciência pela movimentação do parceiro. Nesta imagem, dá para ver o cardume que os pescadores lá embaixo não conseguem enxergar por causa da água turva. Mas o boto consegue muito bem. E quando ele avança na direção dos peixes, é o sinal para jogar as redes. Qual é a sensação de estar pescando, dividindo essa pescaria com o boto, hein? É muito maravilhoso, né? Nós dependemos deles e eles dependem de nós. Porque a gente joga a tarrafa e cerca o peixe, ele vai e sempre tira dele, né?
Entre 50 e 60 botos vivem nas lagoas costeiras de Laguna. Mas nem todos têm essa cumplicidade com os pescadores. 40% aprendeu como interagir. Eles formam uma espécie de tribo dos botos que pesca com gente. O Batman e o Robin. E é bem provável que tenham vantagens competitivas com esse comportamento. É possível que aqui eles consigam acesso facilitado aos peixes, né, ao recurso alimentar, e com isso eles possam, por exemplo, sobreviver mais, reproduzir mais e, consequentemente, isso tem um impacto para o futuro da população e da interação com os pescadores. Os botos são para esses pescadores o que os animais de estimação são para nós. Uma relação muito íntima, muito próxima. E a gente pode ver e sentir isso neste memorial que eles ergueram bem ao lado da praia, onde acontece a pescaria. O cemitério é uma homenagem e também um alerta. O boto da tainha está ameaçado. Tem a poluição, tem um aumento do vai e vem de barcos nas lagoas, mas o maior problema são as mortes acidentais em grandes redes de pesca. Se a gente não resolver essas ameaças, esse patrimônio natural pode se perder. Daqui a pouco vamos desembarcar no Caribe catarinense. E conhecer a ilha que guarda um segredo. Quem deixou essas misteriosas gravuras nas rochas? Voltamos já já. Nossa última parada nesse roteiro pelo litoral catarinense é num lugar muito especial. É só pôr os olhos neste cenário para entender por que a Ilha do Campeche é chamada de o Caribe catarinense. Mas ela também é especial por um outro motivo. Esta pequena ilha guarda o maior acervo de todo o litoral brasileiro de gravuras que os homens da pré-história fizeram nas rochas. Não à toa, a Ilha do Campeche é patrimônio arqueológico e paisagístico nacional. A nossa guia é a Isabela, e a primeira parada é neste local com muitos círculos na rocha. As pessoas trabalharam aqui, produziram esse tipo de ferramenta, por exemplo, ela foi polida, então as marcas circulares representam o polimento de uma rocha. Isso aqui foi uma machadinha, provavelmente. A madeira já se foi? A madeira já se foi, restou as marcas das oficinas líticas. A pedra que ficava redonda era para polir. E essa aqui? Para amolar e criar o gume, né? Para ficar afiado os machados e os outros instrumentos. Com pedra, água, areia e bastante técnica. Você imagina a trabalheira para fazer o fio da navalha, né? Horas, horas e horas. A gente tem que caminhar um pouco mais no meio do mato e outro tanto descendo costões até chegar nas inscrições rupestres. É que os antigos fizeram todos os desenhos do lado da ilha que fica de frente para o mar aberto. O motivo é um dos muitos mistérios que os pesquisadores tentam desvendar. Isso seria ritual religioso? Seria uma demarcação de território? Ou mesmo uma sinalização para os outros navegadores? As especulações são muitas, mas ainda não temos uma resposta exata para essa questão. A maior parte das inscrições é de figuras geométricas, círculos, triângulos, quadrados. Uma das gravuras que mais impressiona e ainda muito nítida é esta aí, chamada de máscara. Os artistas da nossa pré-história também deixaram nas pedras representações de formas humanas, mas não assinaram as obras. É tudo muito legal, Isabela, mas quem é que fez? É uma excelente pergunta, nós também queremos saber. A gente imagina que essas inscrições têm em torno de 3.500 a 5.000 anos, que foram os homens do Sambaqui que andaram por essas rochas, por esse litoral, fazendo as inscrições. Os sambaquianos viveram no litoral brasileiro entre 8.000 e 2.000 anos atrás.
bem antes da chegada dos povos indígenas. Os achados arqueológicos mais impressionantes da cultura deles estão no sul de Santa Catarina. Olhando assim, parece apenas mais uma duna do nosso litoral. Mas eu estou no alto do maior sambaqui do planeta que resistiu à passagem do tempo. Esta pilha de conchas, debaixo dos meus pés, guarda milhares de anos da nossa história. Interessante pensar que, enquanto no Egito eles estavam construindo as pirâmides, contemporaneamente aqui no litoral sul de Santa Catarina eles estavam construindo os sambaquis. Demoraram 1.000, 2.000 e um pouco mais de anos para poder ser construído. Essas estruturas podiam chegar a 70 metros de altura e tinham múltiplas funções, entre elas marcar território e local para enterrar os mortos. No caso, uma mulher do Sambaqui, e foi datado em carbono 14 e deu cerca de 4.000 anos. De volta à Ilha do Campeche, faz 55 anos que os pesquisadores trabalham para decifrar os mistérios dessas gravuras. Até agora, há bem mais perguntas do que respostas. E o relógio está correndo. O fato é que todas essas inscrições estão expostas aos elementos da natureza. Sol, chuva, vento, o salitre do mar. E com o passar do tempo, inevitavelmente, vão ser apagadas por eles. A gente espera que com as novas tecnologias, com as outras ciências, a gente consiga lançar luz nessa história da Ilha do Campeche, das inscrições e diminuir cada vez mais as sombras. Se você quiser continuar essa viagem pelo litoral de Santa Catarina, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui embaixo na tela e acessar a página do Globo Repórter no G1. E para rever o programa, você já sabe, não é? É só acessar o Globoplay. Fique agora com Verdades Secretas. Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até a próxima sexta.